Boa tarde, meus queridos consagrados ouvintes do Anti-Coachcast. Eu sou o Thiago Mandarino, escritor, psicólogo, consultor comercial e procrastinador. Antes de eu falar do tema de hoje, eu queria agradecer muito a quantidade de feedback positivo, de elogio, de pessoas que vieram falar sobre o episódio anterior. Muita gente disse que o programa funcionou muito bem no momento da vida que estava passando. E eu fiquei muito surpreso e feliz porque, bom, para isso que eu criei o programa, né? Para ver se eu conseguia ajudar um pouco as pessoas nesse momento difícil que a gente está passando. E eu espero que eu tenha conseguido mesmo. Dar forças para continuar e gravar muitos mais episódios do Anti-Coachcast. E hoje a gente vai continuar falando sobre o mesmo tópico, só que a gente vai falar sobre um assunto diferente, que é como você deve registrar as suas metas. E não se engane, você precisa registrar suas metas em algum lugar físico para você continuar seguindo em direção delas. Só deixar na sua cabeça não é uma boa estratégia. E o episódio de hoje a gente vai falar justamente de quais são as estratégias. Antes da gente ir para a vinheta, eu vou lançar um desafio. Se você fez alguma coisa, aplicou algum método que você ouviu no Anti-Coachcast, faz um stories, mostra qual é o seu método, como funciona para você e como você faz, e me marca lá no Instagram, @ThiagoMandarim, bota a hashtag #OAntiCoachcast, beleza? E assim você me ajuda a divulgar, a chegar em mais pessoas. Então é isso, vamos para a vinheta. Se teve gente que já não conseguiu sacar qual era o assunto do último programa só pelo título, eu aposto que o do episódio 2 ninguém sacou mesmo. Jerry Seinfeld, pra quem não conhece, é um comediante que ficou muito famoso na década de 90. E além de comediante, ele sempre produziu muito, né? Em tudo que ele fazia, tanto no quesito empresário, de ganhar dinheiro, tanto pra comédia, tanto quanto roteirista. E porque ele participou da série Seinfeld, né? Pra quem não conhece, para escrever os roteiros da série. Tudo que ele fazia com muita constância e com muito sucesso. Ele conseguia produzir bastante, apesar de fazer 1000 coisas na vida dele, e fazer todos esses empreendimentos terem um sucesso, serem lucrativos e continuar o sucesso dele ao longo do tempo, né? E o método Seinfeld ficou muito famoso na internet há um tempo atrás, por entrevistas que fizeram com o Jerry Seinfeld. Um comediante em particular perguntou para ele como é que ele poderia ser um comediante melhor. O Seinfeld explicou para ele como que ele fazia para chegar nas suas metas, nos seus objetivos, como é que ele acompanhava isso diariamente. E baseado nisso que eu me inspirei para fazer nesse episódio. O método Seinfeld eu vou explicar por último. O mais importante é você entender agora que você precisa registrar suas metas de algum jeito. Se você já ouviu o episódio passado e começou a definir as suas metas do jeito correto, não adianta que elas fiquem só na sua cabeça. Você tem que registrar e acompanhar as suas metas de um jeito eficiente. E eu vou comentar vários jeitos diferentes aqui. Você vai escolher o seu, eu vou comentar como eu faço. E o importante é que você faça algum deles. Ou outro que você ache na internet, não importa. O que importa é que você registre e acompanhe suas metas e a progressão delas diariamente, beleza? E por que a gente precisa disso? Bom, é a mesma coisa que eu falei no episódio passado. Nosso cérebro não é muito bom com incerteza. Nossa memória, apesar de ser muito útil como espécie, eu digo, ela é falha. O nosso cérebro esquece de informação muito fácil. A gente precisa reforçar a informação que é importante. Então, se você quer chegar nessa meta que você definiu, ouvindo o último episódio do Anti-Coachcast, registra ela com alguma dos métodos que eu vou falar aqui e vai acompanhando ela semana a semana, dia a dia, mês a mês, que eu tenho certeza que vai ficar mais fácil chegar nela, beleza? Lembrando, eu vou passar algumas dicas diferentes, alguns métodos diferentes para você registrar as suas metas e acompanhar elas. Eu vou dar um pouco mais de foco no método Seinfeld, o último, e o que me inspirou a esse episódio, o que eu particularmente uso para minha vida, mas diferentes métodos funcionam com perfis diferentes, pessoas diferentes. Então, você teste e veja qual funciona melhor para você. Eu acredito que o método Seinfeld é o mais eficiente, o que dá mais resultado, mas eu encorajo que você teste. Vamos usar metodologia empírica, testagem na prática para ver o que funciona para você. Beleza?
In the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this. Então a primeira dica é um método muito simples de você organizar a sua informação visual e é especialmente eficiente essa primeira dica para você não esquecer as coisas que você tem que fazer, tarefas específicas, pontuais, coisas que você tem que fazer para chegar nas suas metas. Talvez você já tenha ouvido falar na boca de algum coach ou algum canal de autoajuda genérico por aí, mas apesar disso eu garanto que tem respaldo científico para isso. Então esse primeiro método se chama Kanban. E eu não vou entrar nos detalhes de onde veio, só explicar como funciona. Kanban é muito simples. Eu fazia num quadro, que eu comprei um quadro branco desse que você compra, mas você pode fazer até numa folha, se você quiser. Né? Eu recomendo que você faça num lugar bem visual, na sua parede, alguma coisa assim. Você vai dividir esse quadro branco, por exemplo, em 3 partes, em linhas verticais. A primeira parte, você vai escrever no cabeçalho coisas a fazer ou para fazer, ou to do. A segunda parte, coisas que estou fazendo, ou doing, tanto faz. E a última parte, feito, coisas que fiz, terminei, done, o que você quiser. E aí é muito simples. Então você vai em qualquer papelaria, vai comprar um desses packs de post-its, que é bem barato, vai pegar um post-it, escrever uma tarefa sua que você tem que fazer para você chegar na sua meta, contribuir e colar no Kanban. Então, digamos que você tem que ir até uma casa de suplementos, comprar um seu suplemento para você fazer a sua malhação, né? A sua meta fit. Vai escrever, ir na casa de suplementos, comprar meu whey protein, o que quer que seja. A sua meta semanal é fazer tantas aulas daquele curso que você comprou para adquirir uma habilidade nova. Então, você vai escrever no post-it, lá no a fazer tantas aulas esta semana, dia tal. Conforme você for fazendo, você vai passando para o lado. Então, você começou a fazer a aula, pegou o post-it e passou para a área do fazendo, doing. Terminou de fazer, coloca no done. Qual é a grande utilidade disso? Para você não esquecer as tarefas que você tem que fazer e quando você estiver fazendo, tiver terminado de fazer, colocando para o lado e ver assim, olha, eu estou conseguindo, eu estou caminhando para frente, estou fazendo tudo isso, fiz todas essas tarefas. Se você não é uma pessoa que sente muita falta e necessidade de uma coisa física, de um quadro, de um papel, escrever com caneta, pilô, você pode fazer o seu Kanban também de forma online. Hoje em dia, inclusive, é o que eu uso. Eu faço meu Kanban num site, num programa chamado Trello, muito simples de usar, você não precisa baixar nada, simplesmente acessa o site do Trello, faz sua conta. Eu vou dar algumas dicas no Instagram de como usar o Trello, mas basicamente você pode fazer a mesma coisa que você faria no seu quadro, na sua parede, tanto faz no Trello. É o que eu faço, fica sempre aberto na minha aba de internet. Quando eu sento no notebook para começar a trabalhar, eu sempre verifico minhas tarefas no Trello se eu não estou esquecendo nada. Dica extra para o seu Kanban, você pode comprar post-its de cores diferentes e usar essas 3 cores para classificar urgência, como eu faço. Vermelho é urgente, amarelo é preciso fazer isso logo, mas nem tanto assim, e verde não é uma coisa tão urgente assim. E verde não é tão urgente assim. Eu posso fazer até semana que vem, ou o que quer que seja, o que for. Né? Desse jeito você vai se organizar ainda mais. Yeah, Mr. White! Yes, science! Dica número 2. O Kanban é muito simples, muito eficiente e bom para coisas do dia a dia, para tarefas semanais, mas ele não é muito eficiente se você tiver uma meta escalonável. Ou seja, se você, por exemplo, estiver economizando dinheiro para fazer aquela viagem no final do ano, para comprar um carro, para pagar aquela pós-graduação, o que quer que seja, você dividiu essa grande meta em metas semanais ou mensais, você precisa acompanhar o quão perto você está chegando dessa meta a longo prazo, correto? Mês a mês. Então o Kanban não te ajuda tanto assim nisso. Essa aqui eu aprendi com o meu ex-gerente. Ele era um cara muito físico, ele gostava de fazer o Kanban bem raiz na parede, com fita, com bastante pilô e post-its. E ele gostava de ter esse papel, essa coisa física ali perto do escritório, perto da nossa área, para a gente visualizar todos os dias. Mas a gente precisava, além do Kanban, ficar sempre de olho na meta anual, que era isso que interessava para a nossa equipe. Então, como ele fazia? Ele imprimia uma série de papéis, fazia uma espécie de régua, uma coisa assim, um tubo de ensaio, não sei como comparar,
no pente e ele grudava do lado do Kanban. Essa régua mostrava a meta anual. Então, digamos que você tem que economizar tantos R$1.000 até o final do ano para pagar a sua pós-graduação ou dar entrada na pós-graduação. No topo dessa régua estava lá a quantia total. E aí, progressivamente, mês a mês, semana a semana, conforme você for economizando, pegando esse dinheiro, colocando na poupança, você vai pintando essa régua e subindo até no final do ano você chegar aonde você quer chegar. Qual é a grande vantagem dessa meta? Você ir acompanhando, ver que a régua está subindo, ver que esse tubo de ensaio está preenchendo e está ficando cada vez mais colorido, está chegando cada vez mais até a quantia, o objetivo que você quer alcançar no final. É um bom incentivo para você sempre lembrar de que você tem que economizar, que você vai chegar lá, que você tem um objetivo que você quer no final e você está chegando lá. Yeah, Mr. White. Yes, science. Dica número 3. Pode parecer óbvia, mas essa dica também é para aquelas pessoas que são muito detalhistas, que querem ter bastante controle na meta semana a semana. Simples, você vai abrir um Google Sheets ou um Excel, vai dividir mês a mês do ano, semana a semana, vai colocar as suas metas de cada semana, ou de cada mês, ou de cada dia, depende do quanto você quiser ser detalhista. Você vai acompanhar no início de cada dia, de cada semana, de cada mês, se você está chegando lá cumprindo. Se você cumprir as metas daquele mês, você vai pintar de verde. Se você não cumprir, vai pintar de vermelho ou vai jogar para frente para você passar para a próxima semana, o próximo mês. A vantagem desse método é que ele oferece bastante controle. Você vai saber muito bem o que você está cumprindo, o que você não está, o que você precisa fazer. Então você não vai se perder da sua meta. Esse método eu não uso porque talvez, se você for uma pessoa um pouco ansiosa, ele pode te atrapalhar um pouco. Mas se você não for, se você conseguir lidar com isso tranquilamente, talvez esse seja o melhor método possível para você ter bastante controle com o que está sendo feito. Então é basicamente dividir o Excel em várias abas, cada uma com um mês, divide um mês nas 4 semanas e vai acompanhando semana a semana o que está sendo feito. Yes, science! A última dica e o método que eu uso pessoalmente, que foi o que funcionou melhor para mim disparado, é justamente o método Seinfeld. Então o Seinfeld tinha um calendário gigante que ele colocava na parede, um desses calendários que em uma página só tem todos os dias do ano, ele pregava isso na parede, e aí ele colocava uma meta diária simples, mas que fosse significativa para ele chegar onde ele queria. Por exemplo, ele era um roteirista, comediante, né? Então a meta dele era escrever todos os dias, um pouquinho que seja, 300 palavras por dia, não importa, o importante é que seja alguma coisa que realmente faça sentido, mas que você não se cobre muito, um pouquinho todos os dias você vai chegar onde você quer. Então todas as vezes que ele cumpria a meta do dia, escrevi minhas 300 palavras aqui para o roteiro que eu estou escrevendo para a série de TV. Ele fazia um X com um pilô vermelho naquele dia do calendário. E aí, se no dia seguinte ele cumprir a meta de novo, no dia seguinte de novo, você repara que o desenho que fica no calendário se assemelha um pouco a uma corrente. O Seinfeld dizia o seguinte, que o importante é que você não quebre a corrente. O método que mais funciona de longe para mim é esse, o método Seinfeld, não quebrar a corrente. Eu tenho várias metas diárias que são importantes, que vão fazer eu progredir e chegar perto da onde eu quero para os objetivos da minha vida. E o meu objetivo é fazer esse pouquinho todo santo dia. Então, escritor, escrever um pouco todo dia. Na área de psicologia, estudar um pouco todo dia, ler 20 páginas de um livro que seja todos os dias. Ir malhar todos os dias. Praticar Muay Thai é muito importante para minha saúde mental. Praticar todos os dias. E só assim que eu fui conseguindo produzir, criar, me mover, sair do lugar, chegar mais perto das minhas metas e na pessoa que eu quero ser. E é esse o objetivo do Anticodecast, não é mesmo? Ajudar todas as pessoas a chegarem no lugar onde elas querem. Além do calendário que eu coloquei na minha parede e vou desenhando, felizmente a gente não está mais na década de 90 e a gente pode contar com a ajuda da tecnologia. Então tem vários aplicativos que você pode usar hoje em dia, e a grande vantagem do aplicativo é que ele funciona tanto no método Seinfeld, para você colocar tarefas diárias que você quer chegar, quanto para você fazer tarefas mensais, semanais, ou você adaptar uma parte das outras dicas que eu dei para você no podcast. O aplicativo que eu uso hoje não é jabá, infelizmente, paga nós, é o Do It Now. Então, Do
it now. Faça isso agora, em inglês. Você pode baixar de graça na Play Store. Eu não sei se tem na Apple Store, porque eu não tenho iPhone. Eu vou inclusive mostrar como funciona o meu Do It Now no Instagram. Então, se você quiser ver, cola lá no Instagram, que vai estar nos stories e também vai estar nos destaques do AntiCoachCast, @Thiago Mandarim. Mas eu coloco meus pequenos objetivos do dia a dia no aplicativo. Quando eu faço, eu dou um check, marco ele. E o legal do Do It Now é que ele é gamificado. Então você tem um perfil que vai ganhando experiência, vai ganhando dinheiro como se fosse um jogo, né, conforme você faz as suas tarefas. E se você não faz as suas tarefas, ele te tira experiência, te tira dinheiro. Então, assim, é uma coisa que me motiva, é um jeito muito fácil de eu acompanhar as minhas tarefas diárias e de me manter motivado. Além desse método, eu uso o Trello, fazendo o método Kanban que eu já expliquei, para eu lembrar das coisas que eu tenho que fazer durante a semana que não sejam tarefas diárias. Então, se essa semana eu tenho que fazer alguma coisa especial, específica, eu boto lá no meu Kanban, no Trello, para eu lembrar. E hoje em dia eu faço basicamente isso. O Kanban no Trello para eu lembrar das coisas mais específicas e o aplicativo e o calendário na parede para eu lembrar que todo dia eu tenho que fazer um pouquinho de cada coisa que eu vou chegar nos meus objetivos. Mas ele não é um coach qualquer, mãe, aí que tá. Ele é coach quântico, pai. Ele fez curso de neurolinguística, olha isso. Aliás, ele está me ajudando na minha startup. Se você se inspirou em algum desses métodos que eu falei no programa e vai usar isso para sua vida, faz um stories no Instagram, bota lá como você fez e quais são as suas metas e me marca @Thiago Mandarim, bota a hashtag #OAntiCoachCast, beleza? E fala comigo no Instagram. Sempre estou aberto a dúvidas, a feedback e a gente trocar uma ideia sobre desenvolvimento. Lembrando, galera, que no link desse episódio você vai encontrar 2 links diferentes de artigos científicos explicando um pouco mais a fundo por que anotar e acompanhar suas metas é tão importante. Sempre que eu puder, eu vou colocar link de papers científicos, pesquisa, para embasar o que eu estou falando, porque aqui no AntiCoachCast a gente está falando de ciência. Não é autoajuda, não é coach. In the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Até o próximo episódio, quando a gente vai encerrar esse tópico de metas e partir para outros assuntos. Um abraço do AntiCoach.